Fala galera, a gente tinha uma cota aqui para mais um vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre uma coisinha que a galera sempre manda mensagem aí, querendo saber o porquê dos porquês, que é aquela velha tela azul e o que que pode ser ela, ok? Tem o computador aqui, computador da minha madrinha, né? Já tem acho que uns 11 anos de uso, esse bichinho aqui. E vamos ver o erro que ele está causando, ou o erro, o defeito dele, e vou tentar descobrir o que é que está causando esse defeito, esse errozinho. Vamos ver? Ligar aqui o brinquedinho. Pronto, vamos dar uma olhada lá na telinha, né? Rapidinho. Você vê que ele faz todas as checagens, né? Deixa só ele aparecer a telinha. Cadê? Eu não lembro qual foi o monitor que eu coloquei, mas acho que foi esse. Até instantes atrás ele estava ligando, né? Agora parece que resolveu não ligar mais. Que absurdo. Agora, além do deadlock, ele não tá querendo dar vídeo. Mas acho que a gente resolve isso aí de uma maneira mais fácil. Deixa eu tentar desligar aqui novamente. No modo bruto, né? Vamos tentar ligar de novo aqui. Vamos ver se ele resolve funcionar. Está com tempo, só tem 1 minuto mesmo de vídeo aí já, até então. Vamos ver aqui. Se ele não ligar, eu vou pausar o vídeo. Vou resolver aqui o problema, ver se é a memória RAM. Se eu aprendi memória RAM. E é isso. Bom, até quando eu cheguei aqui antes do vídeo, ele estava ligando, ele tava dando um vídeo. Ele só estava dando um erro de alocação na inicialização, depois da inicialização do Windows. Mas agora ele não quer dar vídeo mais. Só foi pegar a câmera e parou com isso. Então vamos ver como é que eu resolvo esse problema. Primeira coisa que a gente vai fazer, neste caso, é encontrar os pentes de memória dele. Neste caso, pente de memória RAM, esse cara aqui. Certinho? Eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre memória RAM, então lá dá para vocês visualizarem mais ou menos onde é que está o pente, esse pente de memória. Mas esse cara aqui, ó. Aqui esse pentezinho, eu vou tirar depois, vou mostrar para vocês. Certinho? Aqui está o cooler, né, ou fan, abaixo o dissipador de calor e abaixo o processador. Aqui está o chipset ponte norte, né, chipset ponte sul, os meus slots de expansão, PCI Express e PCI convencional. Ok, aqui um pente de memória, aqui o HD. Esse cara também é um dos motivos do erro de alocação de memória, da memória RAM, ok? Porque eu tenho um leitor de CD. O que é que a gente vai fazer? Eu vou primeiro ver se eu consigo formatar esse computador. Se eu conseguir formatar, talvez então o erro tenha sido aqui. Apenas um erro mesmo na hora da inicialização do Windows. Se não der certo, eu vou tentar um outro HD, certinho? Porque pode ser também na parte de cache de memória volátil nesse que também fica nesse cara. Aí se não surtir o efeito, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar substituir esse pente de memória. E aí que tá o probleminha, né? Porque esse aqui, salvo me engano, pela idade dele deve ser um DDR2. Encontrar um pente DDR2 para poder fazer esses testes aqui só lá no CETEP. Mas qualquer coisa eu levo ele lá e faço os testes e testo lá para vocês, ok? Até já. Agora eu vou tirar o pente de memória para ele dar o vídeo. Vou tentar fazer com o desliguei aqui, vou tentar fazer aqui para vocês com a câmera mesmo. Pausar aqui. E aí galera, vamos de volta aqui, né? Primeira coisa que a gente sempre faz, né? Passar a mãozinha aqui nessa parte metálica do chassi para ver se a gente descarrega um pouquinho da eletricidade estática. Isso é interessante desde que você tenha um aterramento na sua casa, né, na sua tomada. Ou acho que pelas normas que nós temos hoje, todas as tomadas, né, já deveriam estar aterradas. Mas acho que algumas casas têm algumas instalações antigas que isso aqui não tem ainda. Mas é legal você sempre descarregar a sua eletricidade estática, né, antes de mexer com esses equipamentos. Porque a galera fala assim, professor, meu computador estava funcionando, aí quando eu abri ele para limpar e depois ele não funcionou mais. Um dos motivos pode ser isso, né? Você pode ter descarregado um pouquinho de estática no seu hardware e já o Elvis. Mas vamos lá. Uma das coisas que é uma dica bem legal, quando o computador não dá vídeo assim, ó,
você retira os seus pentes de memória. Ele tem duas, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui, não vai dar, deixa eu me ver. Infelizmente, essa câmera não me permite alternar, esse aplicativo não me permite alternar entre as câmeras. Isso é uma chatice. Mas vamos ver, dá pra ver bem aqui, ó. Eu tenho essa trave aqui, você levanta, e a de baixo aqui também, ó. Aqui embaixo você levanta também. Quando você faz isso com as duas mãos, obviamente, aí você retira o seu pente de memória. Assim. Pronto. Puxei. Tá aqui o meu pente de memória RAM. Como eu imaginei, nem imaginei não, porque esse computador aqui foi eu que dei a dica para minha madrinha ter que comprar há quase 12 anos atrás. Então o que é que nós temos aqui? Um pente de memória RAM, né? 2M tecnologia, 2 GB e 800 MHz DR2. Então, esse aqui eu não tenho aqui em casa. Parece esse aqui é o meu quarto, tá? Olha essa bagunça da gota aqui. Então, esse pente de memória eu não tenho outro aqui. Eu tenho no CETEP. Então, provavelmente eu volte depois com outro vídeo. Ou eu emendo, não sei o que eu posso fazer aqui. Para mostrar para vocês como aquele erro lá pode ter sido na memória RAM também. Ok? Mas a princípio eu vou tentar formatar. E vamos ver. O legal é que às vezes acontece. Por exemplo, eu uso o Windows 7. Aí ele tá dando memória, tá dando deadlock. Às vezes, quando você troca de sistema operacional, você resolve aquele problema. Por quê? Pode ser que a tabela de alocação do Windows que você usa, por exemplo, eu uso o Windows 7, aí eu vou colocar o Windows 8. A tabela de alocação deles são diferentes, então pode ser que dê certo a formatação. O Windows 7 Home Basic, aí eu usei o Professional. Ou Ultimate, eu uso o Ultimate, eu uso um outro. Talvez isso resolva esse problema também, simplesmente porque o sistema operacional usa uma tabela de alocação diferente daquele que estava na máquina, ok? Então, vamos ver se é isso. E o grande problema desse cara aqui é que eu vou precisar fazer backup. Aí vai ser chato, porque eu vou ter que tirar esse HD e colocar em outra coisa. Mas eu mostro pra vocês, se eu precisar fazer um backupzinho. Algumas estratégias legais. Certinho? Pausa novamente. Até já. Então, estamos de volta aqui, né? Aí eu já retirei aqui o pente, como vocês viram, né? Porque esse é um plano de sequência. Eu pausei, mas eu não vou fazer a edição, não. Aí o que é que eu faço aqui? Eu tirei o meu pente de memória, vocês reparem que ela tá bem sujinho. Então, nesse caso aqui, ó, o jeito de pegar na memória é assim, tá? Não, evitem pegar de qualquer jeito. Então, pegar pelos extremos. Aí o que acontece aqui? Precisa dar uma limpada nele, né? O legal é você ter um pincel, esse pincel mesmo que usa pra pintar. Um pincel convencional. Como aqui eu sempre tenho um, né? Só que a minha irmã resolveu dar uma de artista e pegou meu pincel e usou para pintar aqui uma cadeira. Aí, por vingança, eu peguei a escova de dentes dela. Ó, limpar aqui. Sem muita força. Só para tirar aqui a sujeirinha, né? A escova de dentes, ela não é tão boa quanto o pincelzinho, porque ela é um pouquinho mais, essa aqui é um pouquinho mais durinha. Mas com cuidado, né, você vai limpando aqui principalmente as vias de contato. Aqui só foi para tirar a sujeira. Evite soprar, se você tiver um secador, um compressorzinho, você pode jatear aqui um jato de ar com um compressor, um secadorzinho, pode resolver também. Eu não tenho nada disso aqui. Na verdade, eu tenho um inflador de colchão. Geralmente eu uso ele para poder limpar também computadores. Só que eu acho que só a escova de dentes aqui deve resolver. Pronto. Aí, depois disso, isso aqui você não precisava, né? Agora vem o pulo do gato. Geralmente, quando o computador não dá vídeo daquela maneira, e o erro é aqui, o que é que você faz? Uma borrachinha branca. Esse aqui é baratinho, foi 75 centavos, mas tem mercadinhos que é bem mais barato. O que é que você faz, ó? Pega ela e com cuidado você vai passar nas suas vias de contato. Você pode limpar também com álcool isopropílico ou isopropanol. Mas eu não tenho isopropanol aqui. Então vou passar a borrachinha. Olha, nas vias com cuidado. Pronto. Aqui no outro lado também. Passar aqui nas vias de contato da memória.
Cuidado para vocês não arrancarem esses pontinhos aqui em cima, ó. Viu? Então é legal você passar realmente com bastante cuidado. Mas geralmente, isso aqui é quase que 100% das vezes que o computador não dá vídeo, tipo, para de funcionar de vez, quase que 100% das vezes o erro, quando a memória não está queimada, é claro, você passando a borrachinha nas vias, como eu estou fazendo aqui, com cuidado, com muito cuidado, resolve. Certinho? Aqui. Depois disso aqui, você dá uma limpada, né? Deixa eu pegar aqui, ó, só para tirar aquele excesso de borrachinha que ficou aqui na via. Assim. Depois disso, só botar na máquina de novo, né? Tá meio sujinho ele também, né? O legal do pincel é... Eu vou pegar o pincel aqui. Ceci, traz esse pincel aí pra mim. Rapidinho, só minha irmã trazer aqui. O pincel que eu tô falando é desse. Só que ele tá duro porque ela pintou cadeira com ele. Então, aqui tá muito duro. Mas é só você pegar o pincelzinho, né? Passar assim. Ele tá meio duro, mas dá pra demonstrar. Limpar também o slot que tá muito empoeirado. Lembre-se de quando você for fazer isso, você desconectar os cabos, né? Desliguei lá em cima. E vamos lá. Colocar aqui o meu pente. Novamente. Com cuidado com os extremos. Aqui, ó, nós temos essa abertura que nós chamamos de chanfro. Que é para você não colocar errado. Ok? Se você colocar errado, você pode dar um curto na sua placa e você perder tanto o pente de memória, aqui o chanfrozinho, quanto a placa-mãe. Então você vai encaixar isso aqui em uma abertura, em uma pequena chanfragem que tem lá no seu slot, ok? Lá no seu slot de memória, que é onde o lugar que você vai encaixar a sua memória RAM, certinho? E outra dica também, às vezes quando a memória RAM para de funcionar um slot, quando você coloca no outro ele funciona normalmente. Então às vezes alternar entre slots resolve também. Dicas de memória RAM para vocês. Aqui eu acho que eu tenho até uma aula no YouTube uma aula teórica sobre memória. Então, vocês dão uma olhada lá depois, se encontrar. Se eu encontrar, eu coloco aqui embaixo em algum ponto. Porque eu não consigo botar aqui em cima. Então vai ficar aqui embaixo mesmo. Certinho? Encaixei aqui, ó. Tomei cuidado com o meu chanfro. Vocês não vão conseguir visualizar, né? Mas tá bem encaixado. Na dúvida, lembre-se, encaixem com a sua energia desligada, ok? Porque isso é importante. Vai que você, por acidente, coloca errado e dá um curto. Então, é melhor prevenir do que depois remediar. Eu acho que é isso que dizem. E não use o pincel do seu irmão técnico para poder pintar cadeiras, porque ele pode se vingar de vocês pegando a sua escova de dentes para poder fazer a limpeza. Fica a dica. E eu sou mau. Vamos lá? Olha. Encaixou perfeitamente. Os estalinhos quer dizer que a parte de cima encaixou bem e a de baixo também. Às vezes, quando você inverte, ele encaixa uma ponta, mas não encaixa a outra. Então você já percebe que está errado. Encaixou bonitinho. Vamos ligar nossa fonte novamente, né? Aqui. E vamos lá. Torcer para dar certo. Se não der certo, a gente vai tentar fazer aquela tentativa e erros para ver o que é que acontece. Mas geralmente dá certo. Quase que 100% das vezes resolve. E não deu vídeo, vamos mudar de slot então. Tentativa e erro é isso, né, gente? Tirei aqui o cabo de força porque eu não estou com tanta paciência. Agora vamos voltar para cá. Ah, outra dica também, que isso é interessante de falar para vocês. Esse erro também de não dar vídeo pode ser causado aqui pela minha fonte. Mas eu já falei para vocês também em outro vídeo, se vocês prestarem atenção.
Mas eu acho que aqui esse problema não vai ser a fonte não. Se for, a gente testa rapidinho. Mudei o slot de lugar agora. Eu estou em 2 slots, né? Encaixou. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o chanfro se está certinho. Aparentemente. Pronto. Encaixadinho, bonitinho. Vamos lá. Pronto. E deu o vídeo, viu lá em cima? Então, qual foi o proceder aí? Limpei o pente de memória, botei no mesmo slot. Não deu certo, o que eu fiz? Eu alternei entre slots. Ou seja, se vocês conseguem ver, aqui. Esse pente de memória estava aqui nesse slot. Aqui nesse slot. Aí o que aconteceu? Limpei, botei aqui. Não funcionou, o que eu fiz? Eu fiz a alternância. Coloquei pra cá, pra esse e ó. O Windows lá, bonitinho. Vamos ver se o problema do deadlock era isso. Eu não acredito que seja, né? Mas se for, vai ser uma coisa linda de Deus, porque eu não vou precisar formatar. Mas, vamos ver. Tá ligando lá ainda. Olá, vocês viram? Agora foi mais rápido, né? A telinha. Acho que vocês conseguiram visualizar. Olha aí. A nossa telinha da morte. O nosso deadlock. É esse cara que nós vamos tentar resolver a partir de agora. Lembrando que esse cara pode ser causado tanto pelo pente de memória. Vocês viram que já não está tão bem, né? Porque ele já parou de dar vídeo. Ou aqui no HD. Então, o que a gente vai fazer? Tentar primeiro torcer para não ser o pente de memória, porque esse DDR2 vai ser difícil de achar. Então vamos tentar torcer para que o erro seja aqui no nosso HD, né? Fazer o que nele aqui? Nós iremos primeiro fazer um backup, que é importante. Fazer um backup. Depois do backup, nós iremos tentar formatá-lo. Se a gente conseguir, então, o erro era aqui. Se não conseguir, provavelmente o erro vai ser aqui. Aí eu tenho que sair trocando, fazendo a tentativa e erro, até descobrir onde realmente está acontecendo, ok? Mas geralmente os deadlocks, esses erros de alocação, é causado aqui, na memória RAM. E outros casos, não com tanta frequência, aqui, na inicialização do sistema. Certinho? Até instantes. Antes que eu esqueça, olha, deu o vídeo novamente. Por desencargo de consciência, eu coloquei o slot, o pente de memória, no slot original dele, que é esse aqui. E ele deu um sinalzinho de vida lá, mas parou de novo. Então eu acho que realmente ele não quer funcionar mais nesse slot. Então eu vou botar ele aqui no segundo e tentar resolver esse problema de deadlock aí. Valeu! Então, aqui eu tenho um pendrive bootável, né? Com Windows 10, como é só para fazer um teste. Vamos ver se eu consigo instalar esse cara aqui. Vamos ver se passa, né? Porque eu tava com 7. Então, liguei a máquina, né? Fiquei pressionando delete para entrar no setup. Estou no setup aqui, lembrando que o setup pode ser delete F2. Vou encontrar uma coisa chamada boot sequence, geralmente é aqui Advanced Build Features, ou Advanced CMOS Setup, ou Advanced, ou só boot, depende da versão da firmware que vocês têm. Essa firmware aqui é um pouquinho velha, 2008. Vamos ver aqui. Advanced Feature. Agora vamos ver se eu consigo dar um... Cadê? Olha, não tá aqui, que legal. Então ele deve ter alguma coisa de boot sequence. Aqui, ó, boot configuration features. Deve ter boot ou boot sequence também, às vezes, quando não tá em Advanced BIOS, ou Advanced CMOS Setup. Ele tem uma opção só de boot para eles. Boot configuration features. Pronto. Então tá aqui, né? Eu vou aqui no boot priority devices, boot device priority, que é a prioridade de boot, né, de inicialização. Vou dar um enter. Como eu coloquei o pendrive lá, né? Ele tá bem aqui já, como terceira opção, remove alguma coisa. Dá um enter aqui, né? Vou jogar por removable dev. Dispositivo removível. Vamos torcer para ele dar boot. Depois disso, um F10. E contando que a galera que vai ver esse vídeo depois do diagnóstico, né? Vai saber já o
como é que chega nessa parte aí do setup. Não deu certo. Que tristeza. Então eu vou ter que descobrir como é que eu vou fazer com que esse cara dê o boot aqui pelo pendrive. Mas é coisa simples, a gente resolve agora. Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui o porquê que não deu boot ali pelo Removivo. Alguns setups, o que é que vai acontecer? Quando eu colocar o meu pendrive lá, como eu coloquei aqui, ele vai identificar o pendrive como se ele fosse um hard drive, ok? Então, dá uma ESC aqui. O que é que eu faço? Eu venho aqui no Hard Drive Priority, tá vendo? Hard Disk Drives, que aqui é a prioridade de disco, né? Eu disse que eu estava dando boot pelo Removivo. Só que aí não deu certo. Então o que é que eu faço? Um ESC aqui. Hard Disk Drives. Nesse cara aqui, eu vou entrar nessa opção. Vai aparecer o primeiro dispositivo e o segundo. Aqui ele aparece. O primeiro dispositivo, né, que é o Hitachi. Um HD muito bom. Bem velhinho. Mas aqui o que é que eu tinha? O Hitachi, o HD e o Generic Flash, que é o meu pendrive. Então o que é que eu faço? O boot estava como prioridade o Hitachi aqui na frente, o HD. Eu vou ter que tirar esse cara e dizer que a primeira opção, né, um ST Drive, é o Generic Flash. O que é o Generic Flash? É o meu pendrive que eu botei lá. Tá ficando meio confuso, né? Já tá ficando meio longo, mas vocês vão entender. Essa galera de informática aí, que é o foco disso aqui, né? Aquela galera de instalação e manutenção de computadores do terceiro ano, vai ver isso aí. Entender o que é que eu tô falando. Então, mudei aqui a sequência, né? Boot Sequence. Agora, em Boot de Device Priority, eu vou dizer que a prioridade é o meu Generic Flash. Ué, professor, mas não tinha Generic Flash antes. Mas lembra que eu falei agora que lá em Hard Drive, eu disse que o meu HD principal agora era o pendrive. Então, já aparece aqui, ó. Já posso botar ele como opção de boot. O F10, né, para poder salvar. E vamos ver. Lembre-se de fazer o backup, porque depois vocês perdem aí e vai dizer, mas o meu código é um ordinário. Deixa eu ver. Aquelas letrinhas miúdas. Cadê? Vamos ver se inicializa. Aí. Ah, tá. Aqui é um outro. Aqui já é uma outra parada interessante. Porque o Windows 8, Windows 10, ele trabalha com Wi-Fi. Ok? Ou seja, e essa BIOS aqui ela está um pouquinho desatualizada para poder trabalhar com essa tecnologia, que é a tecnologia de boot seguro. Mas a gente pode entrar no setup lá e ver se a gente consegue encontrar a opção de habilitar isso. Se não tiver a opção de habilitar, tem como resolver também, ok? Sempre tem jeito. Depois eu mostro outras possibilidades, se não tiver lá pelo setup. Então, galera, estamos aqui do setup hoje, né? Aqui na oficina de informática. Notem que está tudo desmontado ainda, nessa solidão de elevador vazio. Eu vou falar hoje sobre aquele cara, um vídeo, que é um vídeo de complementação esse aqui, né? Que é sobre aquilo que eu falei para vocês sobre a tela azul da morte, o deadlock, ok? O que é que eu fiz? Eu falei para vocês que iria trocar a memória daquele computador, né? E depois que ele trocava a memória, ele ia funcionar bem. Repara aqui, ó. Computador esse aqui, o pente de memória original dele é um pente de 2 GB, que é esse cara aqui. Aqui na escola nós fizemos um upgrade há um tempo atrás, as máquinas, aí alguns pentes de 1 GB aqui para que eu geralmente uso nas aulas, para fazer alguns testes. Aí o que é que eu fiz? Tirei aqui o pente de memória, aquele que está ali em cima da mesa aqui, que é o dessa máquina. Eu coloquei fiz uns testes, né? Coloquei um de 1 GB, ele continuou dando deadlock, mas olha o que aconteceu. Aquele outro pente lá, quando eu tentava formatar, ele não deixava. Ele já dava deadlock logo na tela de boot. Com os outros pentes de memória, eles davam deadlock na inicialização. Isso quer dizer que ele conseguiria dar o boot tranquilamente.
Então tirei aquele pente, coloquei um outro, vou ligar a máquina aqui, né? Liguei. Ela tá com esse barulhinho porque esse cooler aqui ele está apresentando mau funcionamento, então eu vou ter que trocar ele também. Mas eu vou ver se eu tenho aqui nos kits mortos, né, alguma coisa que eu possa fazer. O barulhinho tá meio chato, mas veja que a máquina tá dando boot. Repare que ele não tá dando boot pelo USB, né? Mas eu só vou ignorar essa parte. E telinha do Windows, mais alguns instantes. Telinha do Windows aí para vocês verem que aquele erro de instalação, aquele erro daquela tela azul, era dado na memória RAM. Mas não só na memória RAM, viu? Também às vezes acontece. Aí fica a dica para vocês. Muitas vezes quando você troca o pente de memória, ele continua dando aquele problema. O que é que você faz? Você tenta formatar a sua máquina, que foi o que eu fiz aqui, ó. Mesmo com esses pentes de memória que eu testei aqui, ele continuava dando deadlock. Só que o que eu fazia? Só que o deadlock ele não era na tela de boot, ele era logo após ao boot. Então o que é que eu faço? O que é que eu fiz? Eu coloquei outro pente de memória e formatei. Com aquele pente de memória lá, eu não conseguia formatar porque o deadlock estava logo depois ao boot. Então fica a dica, eu vi alguns posts no canal que eu já fiz um outro vídeo falando sobre deadlock, sobre erro de memória, né, deadlock. Aí o que acontece? Algumas pessoas estão comentando que quase faz a substituição e quando substitui, continua com o mesmo erro. Então, a dica é, depois que você substituir o hardware danificado, tenta formatar, ok? Para ver se está certo. Agora aqui, o que é que eu vou fazer? Eu, por desencargo de consciência, vou colocar aquela outra pente de memória, né? Para ver se o erro era aqui no HD. Se ele continuar com o deadlock, eu já sei que o erro era realmente naquele pente de memória. Ou então usar o pente de memória em outra máquina, né? Para ver o que acontece. Porque pode ser que aquele pente de memória que não funcionou aqui possa funcionar bem em uma outra máquina, certinho? Então, a dica para vocês, né? Informática é tentativa e erro e é assim que a gente vai tentar descobrir. Então, nesse aqui foi aquele pente de memória, mas isso não escapou de eu ter que formatar a minha máquina, ok? Mas ainda, isso não, aqui só só um dos problemas. Agora eu vou começar a instalar os programas e ver se tudo dá certo. Provavelmente eu volto para outra parte do vídeo aqui. Aí se eu não conseguir instalar os softwares, aí nós entramos aqui em outro vídeo que eu falei para vocês sobre o pente de memória também, um erro na memória RAM, não deixar instalar os programas, certinho? Até já. Então galera, Titio Mocota, né? Concluindo aqui nosso vídeo sobre deadlock. Então, como eu falei lá naquele vídeo do setup, eu coloquei outra memória, formatei, tá aqui a máquina tá ali, né, de minha madrinha. Tô em casa hoje, instalei aqui os programinhas, deixa eu ver se dá pra focar aí. Acabei de instalar aqui o Office, né, coloquei um Office versão 2010, porque a máquina é meio antiga, né, 2 GB de RAM, 3 GB de RAM, 2. Aí, pra não ficar muito pesado, mas tá aí. Acabei de instalar aqui o Adobe Reader, né? Para ler o PDF, Firefox, navegador, Chrome, navegador, o WinRAR para ler arquivos compactados e o Office que eu falei antes. Então é isso, crianças, galerinha que tá me assistindo. Então, para vocês verem que um deadlock ele pode ser realmente causado por uma memória RAM, ok? Nesse caso, você substitui o pente de memória e está problema resolvido. Pode ser por causa de um erro no próprio HD, né? Então uma formatação também pode resolver. A ideia legal que eu sempre faço é geralmente tentar formatar. Se eu conseguir formatar e instalar o sistema operacional que tinha antes, tá de boa. Ou instalar um outro sistema operativo também resolve, certinho? Nesse caso aí, realmente minha memória RAM estava com defeito, então acabei fazendo um teste com outra. Tinha uma pente de 1 GB aí, que eu coloquei nela, né? E depois eu devolvi o pente de memória dela que estava antigo. O pente que estava nela antes, dando deadlock. E ele está funcionando, né? Então é isso. Memória trocada, colocada um outro pente, parou de dar os deadlocks.
Depois eu coloquei o pente antigo e instalei os programas já com o pente antigo, né? Testei para ver se os deadlocks apareciam e até então nada. Certinho? É isso, cheiro no coração de vocês.